Então, meus queridos alunos, né, que estão assistindo essa aula online, eu quero hoje conversar um pouquinho com vocês sobre esquizofrenia. Vocês sabiam que mais de 21 milhões de pessoas no mundo têm esquizofrenia? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico e principalmente o tratamento. Então, o que é esquizofrenia, né? Quando a gente fala, ele é um esquizofrênico, o que é na realidade esquizofrenia? Então, a esquizofrenia é um transtorno mental crônico e grave que afeta a forma como a pessoa vai pensar, a forma como a pessoa se sente e a forma como ela vai se comportar. Então, já começa por aí, ó. Quando eu falo que é um transtorno mental crônico, o que eu quero dizer? Que é algo que eu vou tomar remédio e depois vou parar o remédio ou não? Não. Crônico quer dizer que é para a vida toda. E grave, principalmente quando a gente não faz o diagnóstico precocemente e quando a gente, por um acaso, não faz as medidas de tratamento adequadas. Então, o que a esquizofrenia pode causar? Ela pode causar delírios, alucinações e uma desconexão com a realidade, tá? Mas não é dupla personalidade. Muitos pensam, esquizofrenia é dupla personalidade. Não, não é isso, tá? E como que são os sintomas que uma pessoa com esquizofrenia, o que ela apresenta de sintomas? Eles são divididos em 3 grupos: sintomas positivos, negativos e cognitivos. Quais são os sintomas positivos de uma pessoa com esquizofrenia? São, por exemplo, delírios, ou seja, a pessoa tem crenças que não são reais e algumas alucinações, como, por exemplo, ouvir vozes. Então, esses são sintomas positivos. Sintomas negativos: a pessoa começa a ter um isolamento, perda de interesse pelas coisas e uma apatia. E atenção, isso no início pode ser confundido com depressão. E também a pessoa com esquizofrenia, ela apresenta também sintomas cognitivos, como, por exemplo, falta de concentração, o raciocínio mais lento e uma fala que é meio desconexa. E aí vocês, né, que estão assistindo, devem estar se perguntando: como eu faço o diagnóstico de esquizofrenia? Qual o exame, doutora Inês, que você pede? Não existe exame que faça o diagnóstico de esquizofrenia. O diagnóstico é feito pelo médico psiquiatra. Como? Através da história clínica do paciente. A gente observa sintomas, a gente faz exclusão de outras doenças, principalmente doenças neurológicas, abuso de substâncias, né, uso de drogas, tá? E a gente tem um tempo que a gente precisa observar esse paciente. Geralmente não é numa primeira consulta que se faz o diagnóstico de esquizofrenia. A gente precisa ter um acompanhamento desse paciente. E o tratamento, como é que a gente faz? O tratamento, a gente usa remédios psiquiátricos obrigatoriamente. Não existe paciente esquizofrênico que fique sem tomar remédios. Quais remédios, doutora Inês? Os antipsicóticos, principalmente. Por quê? Porque essa é a classe de remédios que vão controlar os delírios, as alucinações, tá? E aqui entra uma coisa interessante, porque os remédios antipsicóticos, a gente tem vários que são injetáveis. Então, sim, a gente pode usar os antipsicóticos injetáveis para melhorar a adesão e o tratamento desse paciente com esquizofrenia. Sim, ele vai também fazer psicoterapia, ele vai fazer, né, terapia muitas vezes ocupacional, ter esse apoio social, né? E sim, principalmente a família tem que estar bem orientada, tá? Porque a família tem que entender o que é a doença, qual é o tratamento e qual é o prognóstico para que a família consiga ajudar esse paciente, tá? E é bem interessante, né? Mas será que a esquizofrenia ela é muito prevalente? 1% da população mundial
tem esquizofrenia. E ela, quando é que ela surge, doutora Inês? Ela começa geralmente no final da adolescência e no início da fase adulta. Então, ali até os 35 anos, geralmente ela já se manifestou. Mas o que é importante disso tudo é que, com o tratamento adequado, com o remédio certo, com um bom psiquiatra, muitos pacientes conseguem estudar, trabalhar e ter uma vida funcional. Eu tenho vários pacientes esquizofrênicos que a gente fez o diagnóstico de forma precoce, usam as medicações de forma correta, a família está bem orientada, o paciente está bem orientado e que levam uma vida normal. Então, primeiro passo é você, a família, ficar atenta aos sintomas. Segundo, procurar ajuda de um psiquiatra. Se for feito o diagnóstico de esquizofrenia, fazer o tratamento de maneira correta, tá?